Vou compartilhar aqui o slide na nossa aula de hoje. Então, aula de número 8, já estamos na reta final, né? Já passamos de a metade do nosso curso. Nosso curso é um total de 12 aulas, já estamos na aula de número 8. Cultivando relacionamentos saudáveis, parte 3. Nós vamos falar agora sobre o princípio de conversar sobre o sofrimento. Eu peço para os irmãos que me perdoem se eu tossi um pouco. Eu estou ainda sentindo um pouco a garganta, tive um pouco de resfriado esse último final de semana. E a garganta está coçando um pouco. Então eu peço que os irmãos aí a compreensão, se acaso eu tossi um pouco, tá? Quem pode ler esse slide para mim, por favor? Posso ler. Princípio, converse sobre o sofrimento. Sofrimento e aflições estão por toda parte, e em contrapartida, a escritura fala as nossas tribulações em praticamente cada página. Ao ler esse slide, Deus abençoe, irmã, nós já temos aqui uma afirmação importante. Sofrimento e aflições estão por toda parte. Se tem algo que nós vamos aprender, nós vamos aqui focar na aula de hoje, é que não tem como nós fugirmos do sofrimento. Existem algumas igrejas cristãs que até promovem um falso evangelho com chamadas à igreja que contradiz o que a palavra de Deus nos diz. Por exemplo, saia deste sofrimento, venha para Jesus. Venha para cá e sua vida será mudada, sua vida será transformada. E nós, ainda mais de um país como o Brasil, onde tantas pessoas carecem de coisas básicas, como bom emprego, perdão, boa educação, muitas vezes saúde, muitas vezes até de alimentos. Você ouve essas chamadas de venha para cá e seus problemas serão resolvidos, sua vida será mudada, saia desse sofrimento. A primeira coisa que a pessoa pensa é que a sua situação física momentânea será mudada, né? É a primeira coisa que ela pensa é isso. E não é isso que a Bíblia diz. E muitas das vezes não é nem o que acontece. É comum acontecer que a pessoa, às vezes, vir para a igreja e iniciar um sofrimento. Algum de vocês já aconteceu isso? De ser o contrário, você veio para a igreja e estava tudo bem e, na verdade, começou a ficar tudo mais difícil? Alguém já teve essa experiência? Aí eu já, parece que a luta aumenta, né? Se afasta do que é errado, começa a fazer o que é certo e parece que a vida vira de cabeça para baixo. Isso foi comigo no passado. Ou mais alguém? Eu lembro, quando eu vim para Jesus, eu tinha apenas 12 anos de idade. E eu fui o primeiro da minha casa. E foi interessante porque eu já tive que lidar com isso. Porque minha mãe não queria e meu pai proibia. Olha que maravilha. Perfeito. Adolescente de 12 anos querendo ir para a igreja, e a mãe não quer e o pai proíbe. Eu lembro de várias vezes que eu estava pronto para ir e eu não pude ir ao culto. Eu tinha que ficar implorando para ir no culto, situações assim. E ouvi muitas chamadas, ouvi muitas coisas negativas dos meus próprios pais, porque eu estava indo para a igreja. Então eu sofri perseguição dentro da minha própria casa, dentro do meu próprio lar, porque eu escolhi servir ao Senhor. Então olha que interessante. Então quer dizer, para mim,
não acabou o sofrimento quando eu vim para a igreja. Pelo contrário, iniciou-se um processo de perseguição e de muito sofrimento. Isso foi por vários anos. Quando minha mãe se converteu, aí isso se intensificou ainda mais. Porque meu pai era aquele homem que bebia, era alcoólatra, então tinha aquela questão do ciúme ainda, e aí porque a igreja, então assim, já as coisas eram muito bem confundidas, então ela sofreu muito com isso durante muitos anos, e eu, logicamente, de contrapartida, sofria também. Então a minha iniciação na fé cristã foi uma iniciação de muito sofrimento. Então como que você pode dizer para alguém, venha para cá e vai acabar o seu sofrimento? Não. E o que nos confortava na época? Quando a gente lia a palavra do Senhor, que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a primeira certeza de que nós temos nessa vida é que o sofrimento, as aflições, farão parte da vida de todo e qualquer cristão. Pode ser que estejamos passando agora por um momento maravilhoso, um momento de paz, um momento de tranquilidade, um momento onde o sofrimento não é uma realidade hoje. Mas pode ter certeza que ou ele foi ou ele será. Não tem como viver uma vida neste mundo sem ter sofrimento, sem ter aflição. Amém, meu Álvaro, fique em paz. Os irmãos concordam com essa afirmação? Os irmãos têm alguma coisa que eu gostaria de comentar ou compartilhar com todos nós? Essa vai ser uma aula que eu quero bastante a participação dos irmãos. Irmã Silvana, pode falar. Sim, assim, pelo que o senhor falou, foi bem intenso, né, o que o senhor sofreu com os seus pais, né, dentro de casa. Quando eu comecei para a igreja, que eu recebi Jesus, ninguém era também cristão, eu morava só com a minha mãe, né, meu irmão, minha mãe e meu irmão. E depois ele também começou a ir numa outra igreja, totalmente diferente, e a gente teve um pouco de atrito. Eu não sabia lidar muito com essas coisas, né, tava no começo da conversão, aí a gente brigava muito. Mas depois ele se casou, saiu de casa, aí ficou só eu e minha mãe, e eu lembro que a minha mãe não tinha problema nessa questão, mas como a gente morava aqui em Mogi, e eu ia numa igreja em Poá, ela falava assim, olha, ela sabia que os jovens, a gente saía muito final de semana, né, e voltava à tarde, de eventos, assim, era um grupo de jovens bem grande, né, então ela ficava preocupada que eu voltasse sozinha, então eu ficava na casa de algumas amigas, né, de final de semana, assim, para já ficar do sábado para domingo, mas quando ela, sei lá, o que acontecia com ela, eu estava pronta para sair, ela trancava a porta, e falava assim, não, você não vai, por quê? Porque eu não quero. E era uma coisa assim, eu falei, puxa vida, querendo ir para a igreja, e não tinha nenhum porquê. Tinha, né, lógico, mas assim, mas aí logo assim, com o tempo, né, ela aceitou mais, depois eu me casei, saí de casa, né, e depois ela foi para a igreja, inclusive foi na igreja batista que ela recebeu Jesus. Foi só uma vez, só no culto, e recebeu Jesus. Essa é uma história de muitos cristãos, né? Eu conheci muitos cristãos que teve esse problema. É que a gente vive agora numa época, numa era em que é pop ser crente, né? De 2000 e poucos para cá ficou popular ser crente, né, gente? A Baby do Brasil é crente, Gretchen crente, então assim, né? Ficou pop, né? Então, mas eu lembro que para quem viveu os anos 90 na igreja, anos 80, quem viveu antes de 2000 na igreja, sabe o quão difícil era, né? Eu lembro que quando eu encontrei um colega meu na minha sala de aula que também era crente, irmãos, a sensação de alegria e de alívio foi tão grande, parecia que eu estava vendo Jesus, assim, porque eu sabia que eu não estava sozinho naquela sala de aula, porque até então era só eu, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi sentar perto dessa pessoa, porque não era só eu, porque era poucos, né? Então era aquela coisa assim, a família te rechaçava, se afastava, né? Não queria nem te convidar para as festas, porque você era o cristão, o crentinho, enfim, né? O pastorzinho, aquela velha história, né?
Então era muito discriminado quem era cristão, né? Então a gente já tinha esse sofrimento por ser, você escolheu servir a Jesus, você vai ser discriminado agora pelo mundo. Isso era muito difícil da gente lidar na época. Então eu falo que quem sobreviveu a essa época é porque realmente, olha, estava ali realmente escolhido por Deus, viu? Irmã Bárbara, pode falar. Professor, agora eu tô no computador, tá? Amém. Deu certo. Eu me converti com 16 anos, eu fui a única de casa, né? Assim, hoje tem mais pessoas convertidas, minha irmã, meu cunhado, enfim. Mas eu lembro de uma situação de perseguição muito forte, que a minha história foi bem parecida com a sua, de perseguição, não foi de facilidade alguma. Eu trabalhava num estacionamento do meu avô, em Itaquá. Eu trabalhava meio período com o meu tio, que era médico, e com o meu avô nesse estacionamento. E eu me lembro que uma moça lá vendia Avon. E aí eu fiz a minha compra. Comprei lá um gloss, sei lá o que eu comprei. Algumas coisinhas assim, de menina mesmo. E eu me lembro que o meu avô, aquele católico fervoroso, ele estava revoltado que eu tinha me convertido. E ele pegou e a moça foi me entregar a maquiagem que eu havia comprado. Ele pegou e falou assim: você pode ir embora agora, porque ela é crente, e crente não pode usar essas coisas. Ele disse isso na frente de todos os funcionários, de cliente. Ele falou assim: se ela escolheu ser crente, ela vai se vestir, vai ser a cara igual crente. Não vai passar nenhum glossinho, não, nenhum rímelzinho, porque ela não quer ser crente, então ela vai ter que ter cara de crente. Eu sei que assim, ó, as lágrimas rolaram no meu, porque eu era só uma menina de 16 anos, que era um bebê na fé, que não tinha noção de nada, a família inteira sempre foi católica, então eu não tinha instrução nenhuma, mas eu sei que as lágrimas escorriam no meu, assim, até de pensar agora, eu lembro daquela aflição. Mas no final da vida, esse meu vô aceitou Jesus uns dias antes de morrer, só para vocês verem, assim, a transformação. Depois de anos, a gente foi, minha irmã e minha prima, que somos convertidas, fomos orar por ele, e no último minuto, assim, ele, depois de uns dias, já estava com Alzheimer, assim, a gente falou de Jesus para ele e ele aceitou, então eu creio que ele está salvo. A gente passei por situações semelhantes com outras coisas, não podia assistir televisão, né? Até porque tinha aquele estereótipo de crente, né? Que as mulheres tinham que ser saia comprida, não corta o cabelo, homem só tinha que usar calça, tinha várias coisas, né? Que tinha muito estereotipado o cristão evangélico, né? No passado. Então, tudo eles aproveitavam o quê? Para te perseguir, te apontar, né? E a gente sofria muito com isso. Então, isso prova que não é o fato de eu vir para a igreja que eu vou deixar de sofrer. E Jesus fez questão de deixar isso claro, né? Temos até um versículo aqui em João 16:33, né? Que o sofrimento nesta vida ele é inevitável. Mas por que o sofrimento é inevitável? Por causa do pecado. Olha o que diz o texto que está aqui no slide. O pecado faz com que todos nós enfrentemos o sofrimento. O pecado nos aflige internamente, em nossos relacionamentos pessoais e espirituais, em nossos relacionamentos com Deus, todas as vezes que pecamos ou somos alvos do pecado, sofremos. Então, o que acontece? Devido ao pecado, nós iremos sofrer. Quando nós cometemos o pecado, nós sofremos pela ausência de Deus em nossa vida. Porque nós nos afastamos de Deus, né? Então, mesmo já tendo se convertido, mesmo já sendo salvo pelo Senhor, todas as vezes, eu não sei os irmãos, mas toda vez que eu peco, eu sinto um vazio. Passa aquele tempo que você desfrutou do prazer do pecado, vem aquele tempo da tristeza, da vergonha, daquele vazio. Então, é o sofrimento que o pecado começa a causar em nós, é o início do sofrimento. Ou até mesmo sofrimentos maiores pelas consequências, dependendo de qual foi o tipo de pecado que a gente cometeu, teremos até mesmo sofrimentos maiores. Então, o pecado ele nos atinge internamente e também somos atingidos pelos pecados das outras pessoas.
como o caso do pecado do meu pai, o pecado do avô da Bárbara, o pecado de cada irmão aqui que sofre pelo pecado de outra pessoa. Então, os pecados das pessoas nos fazem sofrer. E os nossos pecados fazem com que outras pessoas também sofram. Então, como o pecado ele é algo que está enraizado no ser humano, ele faz parte da natureza humana, sempre haverá sofrimento, porque o sofrimento vem do pecado. Então, não tem como a gente viver uma vida totalmente liberta do pecado, quer seja nosso, quer seja do próximo. E se assim é, não tem como a gente viver uma vida onde não venha a haver o sofrimento. E aí a gente vai devagar um pouco mais sobre o sofrimento e vamos entender o quanto é maior ou menor o sofrimento. Princípio, converse sobre o sofrimento. Então aqui agora, partindo já para a questão do aconselhamento, tem aqui no slide que diz assim: quando observarmos o que gira em torno do sofrimento, perceberemos 2 pontos de destaque. Primeiro, as aflições são singulares. E a segunda é que as aflições têm algo em comum. Mas, irmão Wilson, por que as aflições são singulares? Porque não existem 2 formas de sofrimentos idênticas entre si. Por exemplo, eu sofri perseguição na minha família quando me converti. A irmã Bárbara também sofreu perseguição na sua família quando se converteu. Porém, o sofrimento em nós foi de maneira diferente. Eu senti de um jeito o sofrimento, a irmã Bárbara sentiu de outro. As aflições, elas são singulares. Não existem 2 formas de sofrimentos idênticas. E isso me faz entender, e tem que me fazer entender, que eu não posso colocar a minha experiência como nível de comparação para a experiência do outro. Porque o sofrimento, ele é singular. E ao mesmo tempo que o sofrimento tem algo em comum. O que ele tem em comum? Ele é doloroso e pode nos fazer sentir que estamos no fim da linha. Então, o que teve de comum no meu sofrimento que é semelhante ao que a Bárbara passou? Ele foi doloroso para mim e ele foi doloroso para ela. Porém, ele foi singular. Ela sentiu de um jeito, eu senti de outro. Pode ser que tenha me afetado mais e pode ser que tenha afetado menos ela. Ou pode ser que tenha afetado mais ela, tanto que eu fez chorar. E tenha afetado talvez menos eu. Cada um de nós lidaremos com o sofrimento de maneira particular. Então pode ser que 2 irmãs passem pelo mesmo tipo de sofrimento, mas a causa de sofrimento em cada uma será diferente e cada uma reagirá de forma diferente. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou tentando dizer? Os irmãos concordam, discordam? O que os irmãos entendem? Sim, eu concordo. Sim, eu concordo, porque é a experiência de cada um, né, irmão Wilson? Como nós comentamos outro dia sobre o tamanho da dor do nosso próximo, né? Tudo é dor, tudo é sofrimento. Só que, às vezes, algumas situações, para mim, não afeta tanto. Então, vai da experiência e da sensibilidade de cada ser humano, a forma que ele recebe. Eu creio que seja dessa forma. Irmã Silvana? Então, eu acho, para mim, né, que eu tenho essa tendência, eu acho que o ser humano tem essa tendência de estar comparando, né, falando, eu também passei por isso, mas olha, assim, assim, assim. Eu já passei por isso. A irmã pegou o ponto exatamente que eu ia entrar, irmã Silvana. Esse eu também já passei por isso. Irmãos, durante um ato de aconselhamento, que estivermos aconselhando alguém que está passando por algum tipo de sofrimento, devemos tomar muito cuidado com esse eu também já passei por isso. Porque às vezes esse eu também já passei por isso pode soar muito mais como deboche do que como empatia. Porque às vezes, para mim, já passei por determinado sofrimento, vamos supor que eu passei pelo meu sofrimento com o meu pai.
E eu passei, e talvez eu relevei aquilo de boa. Eu entendi que ele não era cristão, era o diabo usando a boca dele para tentar me chatear. Eu já tinha essa compreensão, já tinha essa maturidade, mesmo sendo tão jovem. Então eu já relevava aquilo, eu não deixava criar mágoa, raiz de amargura no meu coração. Eu ignorava ele e seguia a minha vida. Mas pode ser que eu estou conversando com o irmão Ivanildo e ele está passando por uma situação semelhante à minha. Só que isso está causando um sofrimento enorme nele. Está fazendo com que crie amargura no coração dele contra o irmão dele, ou contra o pai, contra um tio, contra algum amigo. Está fazendo com que ele tenha perdido suas noites de sono porque ele está com mágoa no coração e ele não quer sentir mágoa no coração daquela pessoa. E aí ele vem desabafar para mim e eu falo, irmão, eu também já passei por isso. Irmãos, cuidado. As aflições são singulares e elas têm algo em comum. Não existe duas formas de sofrimento idênticas. Não existe. Por irmão Ivanildo é de um jeito, para mim é de outro. E elas são dolorosas. Eu não posso medir a sua dor. Eu não tenho como medir a dor que está no coração do Ivanildo. Eu posso medir um pouco da minha dor, do que eu passei. E talvez para mim ela foi um pouco pequena. Ou para mim, ao meu ver, hoje que já passou, ela é pequena. Releva. Mas no momento, a dor para ele é uma dor incrível. É uma dor que talvez seja até infinita. É uma dor que possa mostrar para ele que ele está no fim da linha, que ele não está vendo saída. Então eu tenho que tomar esse cuidado de quando eu estiver conversando com alguém em aconselhamento diante do sofrimento, e eu passei por algo semelhante, eu não me colocar. O ponto aqui não sou eu, é a pessoa. Se eu passei, ótimo. Então, o que eu tenho que lembrar? Quanto aquilo também me doeu. Aquilo na época também me doeu e está doendo na pessoa agora. O quanto eu não tenho como medir. Então, o que eu tenho que passar para ela, olha, a palavra de Deus diz que no mundo a gente vai sofrer mesmo, que as pessoas são más, são cruéis, e elas nos ofendem devido ao pecado que ainda está imperando na vida delas. Né? Então a gente coloca nós que passamos por essa situação, temos que nos apegar à Escritura, porque é só a Escritura que vai nos dar força de suportar. Então, mas eu não vou ignorar que ela está sofrendo. Eu não vou menosprezar que aquele sofrimento é pequeno, porque para mim ele foi pequeno. Não, para mim talvez ele foi pequeno. Mas para ela, talvez está causando até um sintoma já de depressão. Irmão Ivanildo, eu te usei como exemplo, então já inicia a fila, depois a irmã Silvana. Liga o microfone, isso, vamos lá. Aí, pode falar. Desculpa, irmão, é que nós estamos com um problema aqui no notebook, achei que ele já está pifando, viu? Ele trava. Oi, professor. Eu estava escutando aqui você falando aí, eu estava me lembrando de algumas situações de uma pessoa que eu encontrei recentemente. Ela estava passando por uma situação onde ela se sentia ignorada por muito tempo na própria igreja que ela frequentava. Ela falava que as pessoas estavam ignorando ela. Toda vez que ela tentava conversar, puxar alguém para tentar ajudá-la, ela era sempre ignorada. E um dia desses aí, eu andando com minha esposa aqui perto de casa, encontramos com ela. Ela está em uma outra igreja e ela estava tão alegre, porque a gente conhecia ela antigamente, assim, ela era uma pessoa triste, ela estava tão alegre e feliz de onde ela está hoje, e ela até abordou algumas coisas relacionadas a isso. Então, o senhor falou, os cuidados que a gente tem que ter é muito grande mesmo com relação a essa situação, porque às vezes você pode jogar a pessoa até com uma situação depressiva, né? Sim. Agravante nessa situação aí. Exatamente. Porque a gente tende a isso, muitas das vezes. Eu falo por mim, tá? Eu tenho esse pecado. Eu tenho me policiado muito concernente a isso. Porque tem muitas situações que eu passei, acho que porque eu já comecei no evangelho sofrendo muito. E com 12 anos, quem eu era com 12 anos, irmãos? Hoje eu tenho 41, eu falo que eu sou 40 plus, né? Eu tenho 41. Eu tinha 12 anos, era um menino. Lá em 94,
e já tendo que passar por muito sofrimento, já comecei a trabalhar muito cedo. Então, a nossa geração foi uma geração que começou a ter que entrar no mercado de trabalho muito cedo. Com 13 anos eu já trabalhava, já ajudava a sustentar a família. Então, a gente teve uma geração de mais sofrimentos do que a geração atual. A verdade é essa. O jovem hoje, muitos começam a trabalhar com 20 anos, com 21. Nas gerações passadas já começou a vez pegar na enxada com 10 anos, né? Então, assim, então a gente já tem vem de uma vida mais sofrida, de todos os aspectos. Então, quando a gente vê, muitas das vezes, o jovem reclamar de alguns sofrimentos, a gente assim, ai meu Deus do céu, sério? É sério, ela quer se matar porque o namorado foi embora, é sério? Irmãos, para aquela moça, naquele momento, é o fim do mundo. Você lembra quando você se apaixonou na adolescência e aquele namorado, aquele rapaz não te queria, ou aquela moça não te queria? Você lembra como é que foi para você? Sabe, lá, entendeu? Sabe, se abraçar com o travesseiro e ser seu único companheiro naquele momento? É o que ela está passando agora. Pra gente isso, sério, oh, meu Deus, se todos os meus problemas fossem esse, seria tão... Pra gente que já passou, a gente tem que tomar muito esse cuidado de não perder a empatia por quem está passando. Então, o sofrimento, ele é doloroso. Todo e qualquer sofrimento é doloroso. E eu não tenho como medir a dor do outro. Então, eu tenho que acreditar que a pessoa está sofrendo, de alguma forma ou de outra. E pode até ser que o sofrimento dela nem seja tão grande, ela esteja passando por algum problema psicológico que faça ela sofrer além do que de fato ela está sofrendo, mas então ela está sofrendo por esse problema psicológico. Então existe o sofrimento ali. Então eu tenho que me importar com o sofrimento dela, levando a sério o sofrimento dela. Porque se ela perceber que eu não estou levando a sério, pelo contrário, eu posso desencadear problemas muito maiores do que eu estar ajudando. Irmã Ruth, né? Pode falar, irmã Ruth, por favor. Depois a irmã Érica. Deixa eu abrir minha cara. Então, quando se fala de sofrimento, né, das pessoas, muitas vezes a pessoa ela está sofrendo e ela está com uma causa de doença que ela nem sabe por que ela está sofrendo, né? Alguém fez alguma coisa, principalmente na infância, como foi falado aqui, né, quando se converteu, né? Eu acho que eu sou talvez a mais velha da turma, então eu passei por todas essas fases, né, de não poder usar nada, de não poder ter TV, a gente assistia TV na casa do vizinho, né, e aí quando o vizinho, a gente já chegava aquele monte de criança e a vizinha já olhava assim, né? Mas era o que tinha para a época. Mas também, muitas pessoas, eu já tratei de uma moça que ela chegou para mim e ela tinha um síndrome de pânico muito grave. E ela começou a me contar. E quando ela começou a me contar, ela tinha muita mágoa do pai dela, né? E aí, só que ela não sabia que ela tinha mágoa do pai dela. Quando eu falei, o seu problema está todo com seu pai, ela falou, não, o meu pai é meu amigo, eu converso com ele. Eu falei, mas tudo o que aconteceu lá atrás, você não conseguiu perdoar o seu pai ainda, né? E aí foi aonde ela foi trabalhar, foi conversar com o pai, e o trabalho foi para os dois lados, muito interessante, porque os dois tinham essa mágoa, né? Um remorso de ter feito, e o outro a mágoa de quem fez, né? Então, nós temos que trabalhar muito, como realmente foi falado, a cada um é um, até no luto, muitas vezes a gente fala assim, o outro perdeu o filho, eu sei a dor que ele perdeu, porque eu também perdi, né, a fala de um, e aí talvez a dor de um não é a mesma dor do outro. Não é. Né? Então era isso que eu queria deixar um pouquinho na minha fala, né, que realmente nós temos que muito trabalhar a dor do outro, que muitas vezes nós passamos por tudo aquilo, mas a dor dele não é a mesma dor que a nossa. Amém, perfeito. Irmã Érica. Oi, pastor. Então, eu acho que um exemplo claro foi o que aconteceu, foi semana passada, que aquela jovem, ela se matou, ela se converteu. Estão me ouvindo? Sim. Que ela se converteu, é a Carol Eller, né? Acho que ela é alguma parente, eu não sei se ela é filha da Cássia Eller, que ela se dizia, ela é mulher, se dizia homem, lésbica, quer dizer,
E aí diz que 1 mês ela se converteu, né? E até recentemente o Robert postou um vídeo lá explicando isso, porque ela foi aconselhada, né, por pessoas da igreja, e para a gente ver a delicadeza e a atenção que a gente tem que ter com o outro irmão, porque a gente não sabe a real situação, a gravidade que aquela pessoa se encontra. Se ela está no estado de depressão, o que ela está. Porque ela se desconvertida, e aí, do nada, depois de 1 mês, ela postou lá que ela, desculpa, eu tentei, mas não consegui, e colocou no stories delas e se matou. E aí eu ouvi até o pastor, o Robert, falando, né, que o quão importante é quem está aconselhando essas pessoas que realmente estão doentes, que realmente precisam de uma libertação, ou qualquer coisa que seja, como que essas pessoas têm que tratar ali e estar junto todos os dias. A gente não pode deixar, assim, essa pessoa sozinha de jeito nenhum. É um trabalho, assim, é uma atenção especial, a gente se dedicar pelaquela pessoa. Porque senão, de uma hora a outra, essa pessoa faz isso, e a gente ainda como conselheiro, porque eu fico imaginando como é que aquele pastor se sentiu, né? Porque diziam que o pastor dela já estava falando assim nas orações, porque Deus está preparando um homem para você, que não sei o quê. 1 mês de processo, como é que pode? Em 1 mês de processo a pessoa se libertar disso, e a outra pessoa já vem falando na cabeça dela que Deus está preparando um homem. Então, a falta de maturidade, né, de conhecimento, talvez também, né, e a preocupação que a gente tem que ter, porque realmente é um caso muito delicado, e que essa pessoa não foi bem aconselhada, né, e bem assessorada, né. Então, acho que esse é um exemplo claro, né, que levanta, assim, uma certa preocupação também nessa questão de aconselhamento, né. Sim, muito triste. Desculpa, a mãe ia falar mais alguma coisa? Não, eu não sei se vocês chegaram a ver. Ela eu não sei se ela era deputada, né? Porque eu não conheço muito ela, não, mas eu sei que ela era uma pessoa muito fã do Bolsonaro, ela fez campanha para ele, ela é influencer e tal, e ela conheceu a Cristo, só que, de repente, ela se matou. Eu não sei nem como ela se matou, porque eu não vi nenhuma mídia falando, né? Eu só vi muita gente cristão postando o que ela tinha feito, né? E lamentando a morte, enfim. Mas por conta disso, né? Sem maturidade. Sim, é muito interessante, é muito triste. Interessante as duas falas, né? Tanto o exemplo que a irmã passou, a irmã Érica passou, e o exemplo que a irmã Ruth passou. Aí a gente vê no exemplo da irmã Ruth coisas que nós falamos do curso, que foi observado por ela, como conhecer o coração. Ela conheceu o coração de quem ela estava aconselhando, né? E falou: olha, o seu problema é com o seu pai. Né? E teve, aí a própria pessoa que estava sendo aconselhada não estava vendo na hora, e depois viu, e 2 pessoas foram curadas ali, ela e o pai. Né? Então a gente vê quando o aconselhamento, ele de fato, ele foi dentro bíblico, quando ele foi dentro dessas técnicas, né, sobre o conhecer o coração e tantas outras que nós já conversamos, e a gente vê aqui o quanto já falta de maturidade no aconselhamento no caso dessa moça, né, que a irmã Érica está nos apresentando. O pastor já fazendo promessas para ela como se fossem promessas de Deus, sendo que a Bíblia não está falando. A Bíblia falou que Deus ia mandar um marido novo para ela? Já estão... Não. Então, aqueles cuidados que a gente fala, a gente tem que falar o que a Bíblia diz. Não o que a gente acha, ou até mesmo o que a gente quer, mesmo que seja de coisas boas, porque você vai estar criando falsas esperanças na pessoa, né? Em vez de passar realmente o que a Bíblia diz, né? Eu não vou me estender mais, até porque o tempo não deixa, mas irmão Ivanildo, por favor. Tá. Ou a irmã, né? Eu acho que assim, o que é mais importante, já passei também por vários sofrimentos, né? Quando chega a uma determinada idade, né, você acaba tendo maturidade, né? E eu acho que o que é mais importante mesmo é essa questão da escuta e do não julgamento, né? E porque as pessoas falam demais. Essa menina aí, eu vi realmente um comentário da Juliana Ferron, também, que ela está aí sempre na internet, e que realmente muitas pessoas falaram muita coisa, né? E ela também não conhecia, né, o caso dela, mas parece que ela já tinha cometido outros também, né? Fizeram outras tentativas de suicídio, já tinham os problemas, né? E ela estava falando justamente por isso, né? Que diz que a conta só chega lá
com o pastor ou com os evangélicos, né? Mas realmente não foi nada disso, que o pastor estava só acompanhando ela no momento que bloqueou ela de um dos suicídios, né? Eu só queria comentar com os irmãos, assim, eu trabalho com adolescentes, né, onde eu trabalho, e eu trabalho na mediação de conflitos. E, às vezes, a direção pede, né, para me conversar. E o que eu tenho aprendido e que Deus tem me ensinado este ano é a questão do não julgar, né? É do ouvir, do ouvir. E o ouvir, ele faz uma diferença muito grande. E eu sempre falo, e às vezes as pessoas falam demais. As crianças hoje estão vivendo com muita ansiedade, se cortando. Tem 12 anos que eu trabalho nessa escola, e eu nunca vi um ano como esse, né? Então, eu já atendi mais ou menos umas 10 crianças. E tem um grupo muito grande, que acho que agora a escola acho que vai fazer um projeto, né, levando especialistas lá para conversar com essas crianças. E me pediram, né, para selecionar esses casos e ouvir. E uma coisa que Deus me ensinou foi essa questão da escuta, né? Em nenhum momento eu julguei. E às vezes até os meus próprios colegas falam, é frescura. Eu falei, eu não estou aqui para falar isso, que é frescura. Eu não vou duvidar. No momento que eles falam, eu escuto e dou as orientações de buscar realmente a ajuda, né? E a gente convoca os pais, eu vou lá e conto. Muitas vezes os pais não acreditam mesmo que a criança está passando por aquilo. E o meu papel ali é só ouvir. Então, eu acho assim, quando a gente passa por sofrimento, que eu já passei também, as pessoas falam demais, né? E as pessoas, às vezes, ela está naquele sofrimento, no seu tratamento, no meu caso, né, no tratamento, e as pessoas, a gente não luta só com o tratamento. Se fosse só fazer o tratamento, era fácil, mas também com o que as pessoas falam, né? As histórias dos, que fulano morreu, não, é igual você falou, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua dor, e o que a pessoa precisa é só que alguém escute, né? E lá no nosso grupo, lá que a gente auxilia as meninas com tratamento, e lá a gente faz isso, né? Quando cada um está na sua dor, a gente só ouve, coloca os versículos bíblicos lá, né? E abraça essa pessoa, que é o que ela precisa no momento, né? Então, assim, não cabe a nós nem julgar e nem falar coisas, né? Então, assim, eu me vigio também muito nessa parte e tenho aprendido muito. Esse curso aqui veio a reforçar aquilo que eu venho aí na minha caminhada, né? Que é muito importante. Porque, às vezes a pessoa está na sua dor, mas ela ouve tantas coisas que acaba complicando mais a situação. Verdade, amém. É isso mesmo. A Má falou uma coisa muito importante sobre o ouvir, acho que a gente já falou isso nesse curso, e vamos falar mais. O ouvir é extremamente importante, irmãos. Os irmãos vão perceber que durante o aconselhamento, a gente mais ouve do que fala. Mais ouve do que fala. O conselheiro, ele tem que estar mais... E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, seja tardio ao falar e sempre pronto a ouvir. Olha que interessante. Isso é bíblico. Por que que é bíblico? Porque as pessoas precisam ser ouvidas. Nós, quando estamos passando por sofrimento, nós também queremos alguém que nos ouça, que acredite em nós, né? Que nos dê realmente atenção àquilo que está acontecendo, ao que estamos passando. Então, nós temos que ter essa mesma empatia pelo próximo durante o processo de aconselhamento. Deixa eu ouvir, não, eu quero te ouvir, fale. E muitas das vezes, você só vai ouvir, e no final a pessoa vai olhar para você e falar assim, já sei o que fazer, muito obrigado, você me ajudou muito. Eu falo, mas eu não falei nada. Eu nem falei nada. Sim, mas você fez por ela o que ela precisava, ouvir. Você ajudou ouvindo. Nós vamos seguir aqui, nós temos aqui como exemplo a história do povo de Deus no deserto. Né? Êxodo, capítulo 2, 23 a 24. Né? Os irmãos conhecem a história do povo de Deus no deserto, né? Passou-se um tempo, morre o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da sua escravidão, né? O povo hebreu vivia em escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Deus ouviu o lamento deles e lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó.
Então Deus, ele envia Moisés, chama Moisés para resgatar o povo hebreu do Egito. Deus opera grande livramento para o seu povo por sua compaixão. O plano era caminhar pelo deserto até a terra prometida, mas a jornada se tornou mais difícil que o previsto. O deserto é, de fato, um lugar de privação e impotência. Como pessoas que desejam auxiliar umas às outras, os desertos atravessados por aqueles a quem amamos hão de despertar nossa compaixão. Choramos com aqueles que choram, aproximamo-nos deles e oramos para que sejam fortalecidos. Como os irmãos bem sabem, a trajetória do deserto, que era para ser dias, durou 40 anos, né? Por conta da maneira que o povo hebreu lidou com esse momento no deserto. E o deserto, irmãos, todos nós temos fase da vida que passamos pelo deserto. E é difícil passar pelo deserto. E aqui a gente ressaltou bem que o deserto, ele é um lugar de privação e impotência. É o momento onde nós nos sentimos fracos, nos sentimos impotentes. É o momento onde parece que a gente começa a questionar a nossa fé, começa a questionar se Deus está conosco. É nesse momento que a gente começa a não ver saída. Parece que está tudo desabando. É interessante que eu lembro que o povo hebreu, ele sentia até saudade das cebolas que comia no Egito, gente. Olha, pensa só, um povo que era escravo, tinha sua liberdade suprimida, apanhava de chicotadas dias após dias. Deus livra aquele povo começa a caminhar no deserto. Deus providencia para aquele povo a coluna de fogo durante a noite para que eles não morram de frio no deserto. Deus providencia uma nuvem para que eles não morram de calor no deserto, acompanhando aquele povo o tempo todo. Até as suas sandálias e suas roupas cresciam junto com as crianças. Olha quantos milagres. Deus mandava maná do céu todos os dias para suprir a necessidade alimentícia daquele povo. Mas aquele povo só reclamava e murmurava porque não via Deus. Eles viam suas situações. Por quê? Porque estavam no deserto. Eles viam apenas a dificuldade que eles estavam vivendo. E quando nós estamos no deserto, é assim que nós vivemos. Nós não conseguimos, muitas das vezes, ver Deus. Nós só vemos a necessidade. Nós só vemos a impotência. Ah, eu não vou sair dessa luta, eu não vou conseguir sair dessa situação, eu não vou conseguir passar por isso. Quantas vezes nós já dissemos isso e hoje nós olhamos para trás e falamos, nossa, eu pensava que aquilo era o meu fim, olha eu aqui hoje. Quantas vezes nós já pensamos que o nosso fim ia acontecer no dia seguinte e nós estamos aqui hoje? Já passaram 5 anos, 10 anos, 15, 20, não sei. Quantas das vezes? Mas por que naquele momento a gente não via que a luta ia acabar, que a dificuldade ia ser superada? Porque estávamos num momento de deserto. E aí é o que nos faz lembrar e ter exatamente mais uma vez essa empatia. Às vezes a pessoa está passando pelo momento do deserto. E nós precisamos lembrar ela que Deus é um Deus que passa conosco também no momento do deserto. Que na nossa caminhada pela vida haverá fases de deserto. Haverá lugar de privação, lugar de impotência, mas é nesse momento que nós precisamos confiar e lembrar que nós temos um Deus que caminha conosco mesmo pelo deserto. Então aqui nós temos esse exemplo. Deus cria um oásis no deserto e faz cair comida do céu, como eu já citei. Então, aqui nós estamos apenas trazendo esses fatos para mostrar que a Bíblia inteira ela fala sobre sofrimento. Desde que Abraão e Eva pecaram, até os últimos dias da Bíblia, nós vamos ver relatos de sofrimento. Não teve um homem, um servo de Deus sequer que não sofreu. Jesus Cristo, nosso Salvador, é o maior exemplo de uma pessoa que sofreu. Então, o sofrimento, ele faz parte. As privações fazem parte. A provação faz parte. Só que quando a pessoa, ou quando nós estamos passando por esse momento de sofrimento, pelo momento da provação, pelo momento do deserto, muitas das vezes nós questionamos até mesmo a nossa salvação.
questionamos muitas vezes até mesmo se Deus está conosco ou não. Então, assim como nós fazemos isso, a pessoa que nós estamos aconselhando também pode estar nessa fase, de estar se questionando. Será que é aqui mesmo o lugar que eu tenho que estar? Será que Deus me escolheu mesmo? Será que é essa igreja mesmo que eu estou... Será que eu estou fazendo certo? Está servindo a Deus aqui? As pessoas começam a questionar questões que parecem ser banais, mas nós também já fizemos isso. Ou se não fizemos, poderemos fazer. Nós estamos sujeitos da mesma forma, né? Então nós vemos aqui que o deserto, o caminho dos hebreus pelo deserto, é um exemplo que serve para todos nós como os cristãos. Se nós estivéssemos ali, estaríamos fazendo o mesmo que eles fizeram. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos seguir. Também é ali que o Senhor prova e treina o seu povo, para que adquiram em Cristo honra, maturidade e sabedoria. A aprovação vai até as profundezas de nossa alma. Vamos crer e confiar nele, mesmo quando as circunstâncias que nos cercam parecerem medonhas. Eu gosto muito de lembrar, mais uma vez aqui, já citei essa passagem, mas a passagem de José. Deus dá sonhos maravilhosos para José, né? Que José seria abençoado, que José seria próspero, que José seria, de certa forma, exaltado. Mas em que situação José estava vivendo quando Deus prometeu todas essas coisas para ele? Ele tem esses sonhos, e em seguida o que é que vem? Traição, escravidão, humilhação, perdas, abandono, distância da família, vem tudo o contrário. A vida real de José era totalmente oposta às promessas de Deus. Então nós, como cristãos, temos que ser lembrados quais são as promessas de Deus para nós. Olha, a promessa de Deus é que vai chegar um tempo em que o Senhor voltará e que toda lágrima cessará. Todo sofrimento cessará quando? Quando nós encontrarmos com o Senhor na glória. Perdão. Então, nós temos que entender que nós, mesmo como cristãos, já podemos sim desfrutar de bênçãos de Deus, mas o cessar do sofrimento, o cessar das lutas, é só quando estivermos com Cristo na glória. E Ele é fiel para cumprir essa promessa na nossa vida. Então a nossa esperança não está nessa vida, mas está na vindoura. Infelizmente, a igreja do século XXI, ela tem se esquecido disso, tem sido uma igreja mediatista. Não, você é cristão, então você pisa na cabeça de Satanás, tudo vai dar bem, você tem um carro velho hoje, mas amanhã você vai ter um carro zero, você mora de aluguel hoje, amanhã você vai ser dono de 2, 3 casas. É uma falsa prosperidade, que não é essa que a Bíblia nos promete. Não. O que a Bíblia nos garante é que no mundo teremos aflições, no mundo passaremos por desertos, no mundo teremos privações, mas tudo isso nos conduzirá a uma vida de provação, de honra, maturidade e sabedoria. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre, tecnicamente, os benefícios do sofrimento. 1 Pedro, capítulo 1, do capítulo 1, dos 6 ao 9, fala um pouco sobre isso, sobre o que o sofrimento faz também com o cristão. Ele fortalece a nossa fé. Quem pode ler esse slide para mim, por favor? Eu posso ler. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por um tipo de provação. Sim, muito maior do que o outro for genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa,
pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. Então, aqui as palavras de esperança, né, em 1 Pedro, sobre o que as provações, elas servem na vida do cristão. Palavras que vai levantar o cristão a passar por um momento de deserto, por momentos de provação, por momentos de privação, crendo que tudo isso faz parte. Aquele que quer seguir a mim, né, seguir os passos de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Como foram os passos de Jesus? Foram passos de renúncias, passos de sofrimento, passos de humilhação, passos de privação. E isso também fará parte da vida de todo cristão. Então, quando nós estivermos aconselhando, devemos lembrar as pessoas que estão passando por sofrimento que todo o sofrimento dela não vai se encerrar em sofrimento. A vida dela não se encerra em sofrimento. Que o sofrimento faz parte da vida do cristão, mas que Deus também opera em nós através do sofrimento. E nos fará com que a nossa fé seja uma fé mais genuína, uma fé mais madura, uma fé de fato vivida, e não uma fé de palavras, mas uma fé de conhecimento, né? É muitas das vezes no deserto que nós realmente conhecemos o Deus que nós servimos. É no momento de privação, é no momento de dor, é no momento de provação. Aí temos também Romanos 8, do 12 ao 17, que nos mostra que o sofrimento nos aproxima de Jesus. Quem pode ler esses versículos para nós, por favor? Eu posso ler. Por favor, irmão Luiz. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Amém. Olha que texto profundo esse texto aqui em Romanos. Então nós somos herdeiros de Deus, não como alguns avivamentalistas gritam, não, você é filho, herdeiro de Deus, herdeiro de Deus para o quê? Para se de fato participar dos seus sofrimentos, para que também participe da sua glória. Então o caminho de eu receber, de eu ser glorificado juntamente com Cristo, é participar dos seus sofrimentos também. Então, na vida cristã, sim, o sofrimento também faz parte da vida do cristão. O sofrimento alimenta nossa esperança na glória futura. Eu falei um pouquinho sobre isso, né? Mas aqui nos apresenta também o texto. Se alguém quiser poder ler. Acho que a irmã Érica tinha levantado a mão. Se a irmã Érica, você pode ler para a gente e já fazer o comentário que a irmã tem para fazer? Posso sim, mas eu não ergui, acho que eu não ergui a mão, não. Mas Então, tá erguida. Então, lê pra gente, por favor. É porque eu tive que correr para socorrer meu filho, aí acho que eu apertei alguma coisa. Eu tô com 2 pequenos aqui, não tá fácil hoje. É benção. É Romanos 8, 18, né? Mas é aqui no slide, Pode ser né? no slide mesmo, isso, tá do 18 a 23. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Não, acho que eu pulei, né? É isso Como. mesmo, tá certo? Ah, não, tá certo. As frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Amém. Deus abençoe. Ah. Você está vendo aqui, irmãos? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será por revelada. Então, essa era a esperança sempre dos primeiros cristãos. Né? O pastor ele pregou um pouco sobre isso recentemente. Os primeiros cristãos, na sua caminhada pelo primeiro século da igreja, a esperança deles era sempre no futuro que estava por vir, a esperança que está por vir. Né? Não era o futuro imediatista, que a vida deles seriam seriam abençoados, que eles viveriam em grandes casas, uma família grande, feliz, indo super bem, não. Eles sabiam que eles seriam perseguidos pelos romanos, seriam mortos pelos romanos, seriam levados ao Coliseu, comidos pelos leões, mas eles sabiam que nada daquilo se comparava com a glória que haveria de ser revelada. Então a esperança estava lá em cima, estava naquilo que Jesus ainda traía para eles ainda no futuro, quando o grande plano de Deus de fato se revelar a todo mundo. A irmã Bárbara ou a irmã Ruth queria comentar alguma coisa? Não? Então vamos seguir aqui. Então nós falamos sobre o sofrimento, né? Nós entendemos que devemos compreender o sofrimento do próximo, que o sofrimento ele é particular de cada um, não podemos desdenhar do sofrimento, não podemos nos comparar, não existe uma receita de bolo para enfrentar cada sofrimento. A única receita que nós temos é a palavra de Deus, compreender que o sofrimento faz parte, que o sofrimento é causado devido ao pecado, quer seja nosso, quer seja do outro, e que no mundo nós teremos sim sofrimentos e aflições e provações, teremos momentos sim de deserto, mas que tudo isso, tendo a gente com Deus, dentro da palavra de Deus, nós seremos o quê? Preparados. Seremos o quê? Supridos. Deus está conosco no meio do sofrimento. Isso nos trará maturidade e nos trará, por fim, a glória que também foi para Cristo, a glória de Cristo em nossa vida. Então, essas são palavras, esses são textos que nós podemos utilizar para vivificar a pessoa que está passando por sofrimento. Agora nós vamos falar um pouco sobre o pecado. Princípio, converse sobre o pecado. Conversas sábias vão abordar o assunto do pecado. Embora preferíssemos evitar esse tópico, sabemos que a luta contra o pecado e que todos precisam do auxílio um dos outros. Sabemos que lutamos contra o pecado e que todos precisam de auxílio uns dos outros. Assim como ocorre com relação ao sofrimento, oferecemos esse auxílio com muita cautela. Primeira coisa que nós temos que lembrar. Temos que ter em mente, como regra geral, que estamos falando sobre coisas difíceis e as coisas boas antes de falarmos sobre as más. Olha que interessante aqui, tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 4 ao 7, eu queria que alguém pudesse achar, por favor, para nós lermos, 1 Coríntios, capítulo 1, do 4 ao 7. Nós precisamos falar sobre o pecado. Quando a questão não é sofrimento, mas é uma questão do pecado, esse pecado tem que ser falado. Esse pecado tem que ser exposto, mas com muito cuidado, com muito amor e com muita naturalidade. Nós temos que entender que o pecado, ele faz parte das nossas vidas. Somos libertos do pecado, mas ainda não estamos livres das ações do pecado em nossa vida. Nem quem está sendo aconselhado e nem quem está aconselhando. Então aí nós temos que lembrar do primeiro tópico que nós falamos, que é sobre humildade, quando tivermos que confrontar alguém sobre o pecado. E aqui ele traz essa regrinha básica, um exemplo de Paulo,
quando Paulo precisou falar sobre o pecado de Coríntios, como que Paulo fez? 1 Coríntios, capítulo 1, do 4 ao 7. Quem pode achar, pode ler para nós, por favor? Posso ler. Sempre dou graças, a meu Deus, por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Olha que interessante. Paulo, ele começa a falar em Coríntios, e a igreja de Coríntios, irmãos, ela era uma igreja muito imatura. Uma igreja extremamente imatura, uma igreja rica em dons, mas de uma maturidade. Era uma igreja, irmãos, era uma igreja cheia de pecados, e muitos pecados imorais. E Paulo tinha que tratar isso. Então, como é que ele começa? Ele começa primeiro lembrando essa igreja o que ela de fato é. Ele começa a falar de coisas boas. Então, quando nós tivermos que confrontar alguém, aconselhar alguém que está passando por um pecado, vamos primeiramente lembrar quem essa pessoa é. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, nós que somos salvos, olha, eu sei que você é uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa escolhida por Deus. Deus te escolheu para ser salvo. Deus te redimiu, te trouxe para a sua amada igreja. Você pertence à igreja, ao povo santo de Deus. Então, primeiramente, você está começando a trazer a memória da pessoa qual é a posição que de fato ela tem, qual de fato é a identidade dela. Que embora ele esteja vivendo sobre o domínio momentâneo de algum pecado, ela não é mais uma pecadora inimiga de Deus. Não, ela é a igreja do Senhor. Ela é a amada de Deus. Ela é uma pessoa salva do Senhor. Ela é uma pessoa que tem dons para serem usados na igreja, em favor da igreja. E aí depois nós vamos entrar no problema. Qual é o pecado que ela está cometendo? Olha, e nós, porque nós que somos salvos, nós temos agora a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos ajuda a vencer todo e qualquer pecado. Então, esse pecado que tem te derrubado, Jesus já venceu ele na cruz. Então, você também vai conseguir vencer também. E eu estou aqui para te ajudar a vencer esse pecado. Vou trazer aqui o próximo slide, que diz assim, está pequeno em cima, mas diz assim, todos nós pecamos, mas somos santos que pecam. Então, nós não somos aqueles santos, falsos santos católicos, que viveu uma vida de pecado, depois foi beatificado e é santo, né? Tipo, por exemplo, o Padre Cícero, ou, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um ótimo servo de Deus, mas antes disso, ele cometeu todos os piores pecados imorais sexuais que vocês imaginarem. E ele mesmo relata isso no seu livro, Confissões. É um livro excelente. É um livro, irmãos, excelente, mas nesse mesmo livro ele relata o quão pecador ele foi. Então nós não somos esse santo perfeitinho, né? Não. Nós somos santos que ainda pecam. Este tempo em que vivemos, muito após o sacrifício de Cristo pelos pecados, e seu envio do Espírito a nós, não está livre do pecado. Então nós não somos mais escravos do pecado, e somos libertos e fortalecidos para lutar contra ele. Mas não é livre do pecado. Então tem uma diferença. Somos libertos da escravidão que o pecado nos causava. Então, quando a gente era escravo do pecado, a gente nem sentia dor pelo pecado. Simplesmente pecar era como beber um copo de água. Pecar era como respirar. Era algo normal para nós. Hoje, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós ainda pecamos, só que isso nos causa dor. Isso nos causa tristeza. Isso nos causa remorso. Isso nos causa vergonha. E é aí que nós vemos que nós, de fato, somos livres do pecado. Muitas das vezes, a pessoa que está sendo dominada, o cristão que está sendo, muitas vezes, dominada por um determinado pecado, e precisa ser aconselhado,
acontece muitas vezes dele questionar se ele de fato é salvo em Cristo Jesus. O diabo ele é tão astuto que ele coloca essas dúvidas na cabeça da pessoa. Será que eu fui salvo mesmo? Porque eu estou cometendo esse pecado de novo. Como que nós vamos lembrar essa pessoa que não, que ela é salva assim? Olha, só o fato de você estar aqui hoje, conversando comigo, você ter superado tantas barreiras dentro da sua mente para chegar a confessar e conversar comigo sobre esse pecado, é porque o Espírito Santo de Deus atua na sua vida. Então, sim, você é salvo por Cristo Jesus, sim. Você perdeu essa luta hoje pelo pecado, mas sim, você terá condições de vencer, porque Cristo já venceu esse pecado por você. Como sabemos que uma pessoa é de fato realmente cristã? Eu não posso dizer que o irmão é realmente salvo em Cristo Jesus. Eu não tenho como. Só Deus e ele que sabe. Só Deus e eu que sei se eu sou realmente salvo por Cristo Jesus. Eu não tenho como julgar isso para o outro. Mas tem algumas características que nos ajudam a identificar como igreja. Uma delas é o quê? Se nós, toda vez que pecamos, sentimos isso, esse mal-estar, sentimos essa culpa pelo pecado, isso nos prova que o Espírito Santo atua dentro de nós. Porque o pecado não é mais normalizado em nós. A pessoa que ela não tem o Espírito Santo de Deus, o pecado para ela não causa nenhuma dor. O pecado para ela não causa nenhum problema. Para ela é normal. É simples. Agora, quando você peca, isso te causa tristeza, isso te causa dor, isso te causa sentimento de culpa, porque de fato, sim, eu estou crucificando Jesus novamente, é como se eu estivesse fazendo isso novamente. Toda vez que eu peco, eu sinto esse sentimento de culpa, eu sinto esse sentimento de tristeza, é porque realmente, então, o Espírito Santo está atuando em mim, está mostrando, olha, isso não é mais para você. Isso não é mais para mim. E eu, muitas das vezes, durante o aconselhamento, preciso lembrar a pessoa disso. Olha, nós somos salvos, somos libertos da escravidão do pecado, mas nós não somos livres do pecado. Por isso que nós precisamos estar em oração. Como está a sua vida de oração? Você tem orado? Aí nós lembramos daquelas perguntas que nós aprendemos lá atrás. Você tem orado ao Senhor todos os dias? Você tem lido a palavra de Deus todos os dias? Você tem feito suas devocionais? E aí a pessoa vai ver o quanto ela tem se tornado vulnerável aos pecados. Por quê? Porque ela tem deixado de ter o seu contato, sua comunhão com Deus. Quando nós diminuímos nossa comunhão com Deus, nós nos tornamos mais vulneráveis ao pecado. Então nós trazemos a pessoa, tratamos ela como de igual. Olha, eu e você, nós somos igual. Amém, irmã Ruth, fica à vontade. Nós somos iguais, mas nesse momento eu estou aqui para te ajudar. Você não está sozinho e você não é mais escravo desse pecado. Você vai conseguir vencer sim, porque a palavra de Deus diz que Jesus já venceu esse pecado lá na cruz, não importa qual seja. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, nós falamos por pecado com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, verso 2. Falamos sobre o nosso próprio pecado e sobre o pecado daqueles a quem queremos ajudar. E desejamos que essas conversas sejam boas. Não que o pecado em si seja bom. Então não é aceitar o pecado, tá, irmãos? Pecado é pecado, tem que ser confrontado. Mas é falar disso de uma forma natural. A igreja precisa tratar o pecado de forma natural, porque, infelizmente, ele ainda fará parte de nossas vidas enquanto nós estivermos nessa terra. Então, o problema é que tem muitas pessoas que se colocam como semideuses, quartas pessoas da Trindade, né? Meu cunhado fala essa frase muito interessante. Ele é a quarta pessoa da Trindade. E aí a outra pessoa que está sofrendo, lidando com um pecado que precisa ser tratado, ela não consegue confessar. Porque a vergonha dela te confessar por você se colocar tanto como santo, perfeito, é maior até mesmo do que a vergonha do pecado que ela cometeu. Então ela não consegue confessar. Ela não consegue encontrar na igreja pessoas que ela possa falar abertamente sobre o seu pecado.
E aí, o que vai acontecer com isso? Ela nunca vai ser curada. Porque o processo de cura vem do confessar. Precisamos confessar nossos pecados uns aos outros. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, acho que verso 3. Deixa eu confirmar. Provérbios 28, versos 13. Diz o quê? Que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas como que a pessoa vai confessar se ela não encontrar em nós essa cumplicidade de poder confessar os seus pecados? Então, eu tenho que encontrar entre um ambiente cristão um local tranquilo onde eu possa chegar para o irmão Ivanildo e confessar que eu estou tendo uma dificuldade, passando uma dificuldade. Sabendo que ele também, que luta com os seus pecados também, vai ter a humildade de me ajudar, me aconselhar e não de me julgar. Não de dizer, nossa, mas como assim? Não, ele vai ter humildade, mansidão, suportando uns aos outros em amor, vai me tratar com amor. E esse amor e essa humildade é o que vai me ajudar a continuar na fé. Porque o ato de confessar, irmãos, ele é libertador. Porque quando eu confesso, é porque eu reconheço que eu tenho um problema. Eu só confesso aquilo que eu reconheço. Muitas pessoas não foram curadas de seus pecados porque elas ainda não reconheceram. Lembra do exemplo de Davi? Que Natan chega para confrontar Davi? Davi estava vivendo achando que estava tudo bem. Quando Natan confronta ele, que ele reconhece, aí que ele confessa. Só quando ele reconhece que ele que era o pecador da história. Por quê? Porque chegou alguém que pôde confrontá-lo. E o fez com amor. Não já fez chegando, batendo com 2 pés no peito. Chegou ali, foi com calma, com sabedoria, foi conversando com ele e foi apresentando para ele o problema que ele estava passando. E aí Davi, então, confessa, e a gente vê nos Salmos como Davi ele rasgava o seu coração, né? Tem misericórdia de mim, Senhor. O Salmo 51 reflete muito bem isso, né? Não retires de mim o teu espírito. E Davi, ele clamava e ele rasgava realmente o seu coração, porque ele realmente reconheceu o seu pecado. Ao vermos o nosso pecado, somos mais gratos pelo perdão dos pecados, pois compreendemos que fomos perdoados de muita coisa, ao passo que aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas 7:47. Ao vermos o pecado, estamos perto da luz. Apenas quando não vemos nosso pecado, deveríamos suspeitar de nosso coração. Ler 1 João 1:8. Nós não vamos ler agora, mas depois vocês leiam. Olha que interessante essa passagem que nós lemos aqui. Irmãos, é quando nós vemos nosso pecado, é que nós realmente estamos mais perto de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos o quanto nós somos pecadores. E mais nós nos tornamos gratos pelo perdão de Deus dos nossos pecados. Olha que interessante isso. Isaías, quando ele contempla o Senhor, o que ele fala? Ele tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros e habito num povo de puros lábios. Primeira coisa que ele vê quando ele vê o Senhor, quando ele contempla a glória de Deus, é que ele olha o que? Ele olha o quanto Deus é santo e o quanto ele é pecador. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos nosso pecado. Por quê? Porque Deus, Jesus, que é a nossa luz, começa a mostrar o nosso pecado. Agora, quando nós não vemos, é porque nós estamos na escuridão, estamos bem distantes de Deus. Aí nós não conseguimos ver o nosso pecado. Aí nós temos que, aqui dar o exemplo, né, de duvidar do que está em nosso coração. Agora, quanto nós mais vemos o pecado em nós, é porque mais próximo de Deus, mais essa luz, que é a palavra de Deus, está mostrando para nós, olha, você já consertou isso, falta consertar aquilo, falta consertar isso aqui. Aí, quando eu conserto amanhã, vai aparecer outra coisa para eu consertar. E é assim que a gente vai se caminhando para a perfeição. Quando mais nós olhamos para Deus, mais nós vemos o quanto nós somos pecadores. E isso que nós temos que, o quê? Trazer para a pessoa, trazer para aquele irmão, aquela irmã que está precisando ser aconselhado,
né? Nosso objetivo é contribuir para uma comunidade em que seja cada vez mais natural falar sobre o pecado e pedir auxílio uns aos outros. Talvez eu já superei uma dificuldade de um determinado pecado e eu posso ajudar o meu irmão, então, porque eu já superei e ficou mais fácil. Não, lembrando que não é regra, minha vida não é regra para dele, mas eu posso dizer para ele, olha, eu já passei por esse mesmo pecado e Deus me deu graça para superar. Eu não sou melhor que você, você não é pior do que eu, e o mesmo Deus que deu graça para mim é o Deus que dará graça para você. Então isso é bíblico. Talvez eu estou lutando contra o pecado da pornografia, estou perdendo, mas o irmão Luiz já venceu. É a pessoa ótima para me ajudar. Ó, irmão, já passei por isso aí. Deus me deu graça, eu consegui superar. Vamos orar junto? É esse o pecado? Quais têm sido os gatilhos que têm te levado a esse caminho? Você já parou para pensar quais têm sido os gatilhos? O que você tem deixado de fazer do lado espiritual e o que você tem feito do lado material que tem sido gatilho? São páginas na internet, são filmes, são séries, que talvez eu vou ter que ir cortando para eu poder, que tem sido gatilho para eu cair nesse determinado pecado. Então a gente vai começando o quê? A trazer a luz da palavra de Deus, para que nós estamos aconselhando, para que a pessoa possa falar mais claramente daquele pecado, possa falar com mais naturalidade, porque o pecado ele é natural nosso. Então não sei por quê, infelizmente, por conta do orgulho, por conta das vaidades cristãs, ficou-se difícil falar, confessar pecado nas igrejas, porque as pessoas acabavam fazendo mais, se colocando como super santas e expondo o pecado do outro, ao invés de ajudar o outro, ao invés de se colocar como humildade, falar, oh, irmão, nós estamos juntos. Não, você está lutando contra isso, eu estou lutando contra o outro, mas nós vamos lutar juntos. E juntos nós venceremos. Os irmãos estão entendendo? Estou conseguindo passar a visão? Tem irmãos que querem comentar alguma coisa? Deixa eu abrir a oportunidade para os irmãos. Então eu quero passar aqui para esse slide. Conhecer tanto nossos corações como o Senhor nos traz clareza. Então, reconhecer. Sabemos que nosso pecado é primariamente contra Deus e o confessamos, como faríamos em qualquer relacionamento. Reconhecemos nossa falha diante do Criador, Senhor e Pai. Então, primeira coisa para a pessoa poder ser curada e ser liberta de um pecado, é ela reconhecer. A pessoa precisa reconhecer que tem um pecado e ela precisa confessar esse pecado. Segundo, receber. Sabemos que o nosso Senhor é rápido em perdoar por seu amor e misericórdia. Por isso, recebemos seu perdão no ato da confissão. Em Jesus, herdamos seu perdão. Os irmãos lembram que eu falei em uma das primeiras aulas, que eu perguntei o que vem primeiro, o perdoar ou o pedir perdão? Lembra que eu falei que primeiro vem o perdão? E depois, eu perguntei, primeiro vem o quê? O perdão ou arrepender-se, né? Essas foram as palavras que eu utilizei. O que vem primeiro? O perdão. Lembramos que antes de houver o haja luz, já existia um haja cruz. O plano da salvação veio antes da fundação do mundo. O Senhor me escolheu e te escolheu antes da fundação do mundo. Então, precisamos lembrar a pessoa, porque muitas das vezes a pessoa ela não consegue se perdoar. Às vezes ela está num processo que Deus já perdoou ela daquele pecado, mas ela ainda não conseguiu receber esse perdão. Ela não se recebeu esse perdão de Deus. Ela não se perdoou e ela não recebe o perdão de Deus e ela fica presa a um pecado que Deus já perdoou. E se ela reconhece que está nesse pecado, ela confessa e ela entende que o seu pecado foi perdoado lá na cruz, ela vai conseguir receber o perdão. E recebendo o perdão, ela vai começar a receber o processo de cura. Porque ela vai começar a ter atitudes diferentes a partir de agora em diante. Quando eu entendo que Jesus já me perdoou, eu consigo orar.
Porque vocês já repararam que quando nós pecamos, a gente tem dificuldade até de orar? A primeira coisa que quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. Depois, o próximo passo, a gente começa a se afastar da igreja. A gente começa a ter dificuldade em orar, em ler a Bíblia, porque aquele pecado a gente fica pensando mais naquilo que a gente cometeu, a gente não consegue achar que Deus não vai nos ouvir, que Deus, mas para que? Aí você acaba deixando aquilo de lado, aquilo vai agindo de uma maneira, o sistema parasimpático vai agindo, e a gente não vai percebendo. Então a gente precisa reconhecer, receber o perdão, e aí vem depois o que? O renunciar. Abdicar o pecado é escolher a vida que recebemos com o perdão do Pai. Então agora eu recebi o perdão, meus pecados foram perdoados lá na cruz, o Senhor não se lembra mais deles, então agora eu vou o quê? Vou renunciar a essa vida de pecado, ainda que seja um processo difícil, mas eu vou lembrar que eu não sou mais escravo, então eu sou livre para dizer não, então eu renuncio, e renunciando, eu abdico dessa vida de pecado e eu consigo viver uma vida de santidade. Então, antes, aquele pecado que eu cometia todos os dias, eu já não consigo não cometer mais. Porque agora eu fui perdoado dele, estou livre dele, estou liberto dele, dessa escravidão, desse jugo, eu consigo agora renunciar. E renunciando, eu consigo o quê? Consigo me regozijar. Dispomos-nos a conhecer melhor Jesus. Talvez não conheçamos bem e o amemos tanto quanto pensávamos. Nos rendemos e dispomos a regozijar dele, mesmo e de sua divina presença em nós. Então agora eu consigo mais buscar mais a presença de Deus. Antes eu não conseguia buscar a Deus. Antes eu não conseguia buscar a presença de Deus, porque não consegue partir de mim. Então Deus fez isso por mim. Ele me resgata, ele me restaura, ele me perdoa, então assim eu confesso, assim eu renuncio, e agora eu consigo então a regozijar, viver essa nova vida de mais contato com Deus, de querer conhecer mais a Jesus, aquela vontade, aquele primeiro amor, sabe? Isso começa a nascer de novo, e esse é um processo que se repete a cada confessar de pecados. E eu consigo o que também, a partir de agora? Repartir, testemunhar o perdão que recebemos e guiamos pessoas até a vida abundante que recebemos de Jesus. Então agora eu consigo testemunhar, eu consigo falar, olha, o Senhor Jesus me perdoou, me libertou do pecado, é o mesmo Deus que te liberta também, é o mesmo Deus que te perdoa também. Então eu consigo agora o quê? Repartir tudo isso que eu recebi de Deus para quem está me ouvindo. Então, olha só como esse processo ele é um processo maravilhoso, libertador, transformador. É o real processo que transforma nossas vidas. Então, a transformação de vida de um não cristão para um cristão é esse processo que está aqui. Não é de falsas prosperidades materiais. Não que Deus não possa me fazer prosperar materialmente, mas é essa prosperidade aqui. De sair daquela vida de tolice, daquele estado de tolo, para agora ser realmente um santo que serve e repartilha com o próximo aquilo que recebeu do Senhor. Como que o pecado se torna público? Ele se torna público de 3 maneiras distintas. Alguém pode confessá-lo, nós podemos vê-lo, ou pode nos contar sobre ele. Então, eu não vou ler todo o slide aqui, até porque eu tenho só mais 5 minutos para concluir a aula, mas o pecado se torna público de 3 maneiras. Ou a pessoa chega até você e confessa, ou você já percebe, ou alguém te conta. E aí nós temos que tomar cuidado. Primeira coisa, quando a pessoa confessa, irmãos, já é um passo enorme que essa pessoa tomou. Ela já lutou muito contra as suas próprias dificuldades em conseguir chegar a esse ponto de humildade, de renunciar ao seu orgulho e confessar o pecado. Isso já é ótimo. Significa que ela já está no processo de cura, porque ela já confessou. Então ela já está no processo de cura. Só que pode ser que ela ainda não está nesse ponto, está com o Davi, achando que está tudo bem. E eu percebi. Eu também tenho que tomar cuidado. Não posso chegar já apontando esse pecado. Eu tenho que tomar cuidado, tenho que fazer como Paulo, tenho que fazer como Natan. Olha, eu tenho percebido
meio distante, tá tudo bem? Como é que você tá? Então eu tenho que trazer essa pessoa a confessar, não posso confessar o pecado por ela. Eu tenho que trazer ela para confessar, né? Então, olha, eu tenho percebido você meio distante. Olha, eu percebi que eu vi lá um casal de jovem ficando, eu percebi você com aquela moça, você com aquele moço. Vocês estão namorando? Né? Tá tudo bem? Olha, eu percebi você gritando lá naquela conversa que você gritou com a sua esposa. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Estou com uma dificuldade no casamento? Então, vamos trazer a pessoa para que ela confesse. Vamos com calma, né? Tem que tomar esse cuidado. Tomar cuidado quando alguém nos conta sobre aquele pecado. Olha, irmão, quero te contar que fulano está fazendo isso, isso e isso. Beltrano está fazendo isso e aquilo. Opa! Eu não posso tomar como opinião do outro e já condenar o terceiro. Eu tenho que tomar cuidado. Então vamos ver. Vamos conversar com a pessoa. Vamos esperar que a pessoa confesse. Eu tenho que ir tratando com uma abordagem, com muita honestidade, com muita autoconsciência, mas tratar a pessoa como um ser humano responsável pelas atitudes dela e trazendo ela para Cristo e ela se sentindo confiante a confessar para mim ou para uma outra pessoa. Pode ser que ela não confesse para mim. Mas aí, de acordo com as minhas abordagens, ela viu e ela vai ter uma outra pessoa que ela vai confessar. Então, fale alguma coisa. Se você tem evidências claras de atos pecaminosos, seja específico. Se eu tenho uma evidência clara, eu presenciei, eu vi que fulano de tal está traindo a esposa. Eu vi, eu tenho evidência clara. Então, eu vou conversar com esse meu irmão mais claro. Falei, irmão, eu preciso conversar com o irmão. Irmão, eu vi o irmão lá com fulana. O irmão sabe que isso é adultério, né? Aí eu posso falar, porque eu vi. E a Bíblia diz que se eu vejo, eu tenho que chegar na pessoa. Se você viu o teu irmão pecar, você vai até ele e conversa com ele. Então eu vou conversar com ele, ó, irmão. O irmão sabe que nós somos cristãos, o irmão é um servo do Senhor, o irmão é uma bênção do Senhor. Eu fico muito feliz de ter o irmão na nossa igreja, o irmão com a gente, a irmã aqui com a gente, nos ajudando no entre elas, né? Como é que tá? Como é que tá a sua vida cristã? Como é que tá o seu tempo de oração? Minha irmã tá bem? Como é que tá? Então, deixa a pessoa falar. Falei, irmão, eu tô perguntando essas coisas porque eu vi a irmã com fulano. Eu vi o irmão com fulana. Irmão, como é que isso tá? Sua esposa já sabe, seu esposo, como é que tá? Então aí a pessoa vai ser obrigada a confessar, mas aí você abordou ela com toda a sua humildade. Se você tem apenas preocupações ou indagações, simplesmente traga às tona sem acusar. Isso pode ser difícil, mas quando lamentamos algo, geralmente é o fato de não termos dito nada. Então eu tenho alguns exemplos. Naquele dia você me disse algo que não sai da minha cabeça. Aquela ocasião em que você se irou com sua esposa, igual deu exemplo. Podemos conversar a respeito? Então, um exemplo aqui, do conselheiro. Olha, aquele dia que a gente estava conversando, você soltou algo, assim, para mim eu fiquei meio preocupado. Podemos voltar naquele assunto? Você falou lá daquela moça do trabalho, daquele rapaz. Você falou, olha, como é que tá? Tá tendo alguma coisa a mais? Tá suspeitando? Então vamos trazer um assunto de uma forma como suspeita. Eu vi, então eu vou trazer o assunto com fatos. Mais nós do que você. O nós. Vamos usar o nós. O nós é muito importante. Nós somos servos de Deus. Nossa luta contra o pecado ela é diária. Nós estamos todos os dias lutando contra o pecado. O Senhor está conosco. Então, o nós, porque você pecou, você está em pecado. Esse apontar de dedo vai afastar a pessoa e não trazer. Agora, quando você coloca o nós, você se coloca em igualdade. Você se coloca que nós estamos no mesmo barco. Que nem eu falo, né? Somos barro do mesmo saco, não é farinha do mesmo saco. E nós somos barro do mesmo saco. Então, porque nada me impede naturalmente de amanhã cometer o mesmo pecado que essa pessoa. Eu sou tão sujeito quanto ela, então eu tenho que lembrar disso. Então, quando eu falo nós, está me dizendo que eu entendo de fato o que ela está passando. Estamos juntos nisso.
Nós estamos juntos nessa luta contra o pecado. Para mim também não é fácil lutar contra o pecado, eu luto todos os dias. Às vezes eu caio, às vezes eu venço, mas estamos aí. Como é que você está? Como é que, né? Está precisando de ajuda? Vamos orar junto para esse propósito? Então, sempre usar mais o nós do que o você. Mais perguntas do que exortações, né? Então, Jesus, ele fazia muito isso, ele fazia muitas perguntas. Lembra quando Jesus encontrou a mulher no poço e pediu água? O que ele falou para ela? Onde está o teu marido? Aí onde, né? Ele começava a fazer perguntas, ela ia respondendo, né? E aí, até que ela confessou e ela reviu quem ele era, e a conversa chegou até a salvação daquela pessoa, e daquela pessoa a salvação de Samaria. É assim que foi o relacionamento de Jesus com a mulher samaritana. Então, nós temos que fazer da mesma forma, mais perguntas do que exortações. Né? Como eu posso te ajudar nessa situação? O que eu posso fazer por você para te ajudar? Né? Tá desanimado ir para a igreja? Como que eu posso te ajudar? Posso passar lá para a gente ir junto, te chamar? Mas a pessoa está desanimada para ir, mas você passa na porta, chama, ela se anima. Né? Eu vou te dar carona, então eu vou te passar lá para te buscar, a gente vai junto no encontro do Homens de Honra. A gente vai junto no encontro do Entre Elas. A gente vai junto lá para o encontro dos jovens. Então, como é que eu posso te ajudar? A gente se coloca à disposição, é o que vai fazer com que a pessoa nos peça ajuda. Aqui eu vou pular, tá? Eu já falei bastante dessa parte. Existem ocasiões em que o pecado ganhou raízes no coração, hábitos e agenda na vida da pessoa. Existem situações que o pecado já é um hábito. A gente chama isso de pecado de estimação. A pessoa ela já venceu inúmeros pecados, mas tem aquele que todo dia ela comete, é o pecado de estimação. E é esse que às vezes a gente vai ter que tratar, e esse às vezes é o mais difícil de tirar. Que é aquele pecado que a pessoa ela já se acostumou com ele. Já está ali, igual Davi. Todos os dias ele olhava para Betseba lá tomando banho. Todos os dias. Aquilo foi criando raiz, foi se tornando um hábito. Então começou com uma coisinha, foi indo outro, foi indo, até que chegou ao ponto que aquilo virou hábito diário. E a Bíblia diz o quê? Que um abismo chama outro abismo. Até que chega o ponto que vem a queda maior. E aí fica mais difícil o resgate. Então nós temos que conversar, trabalhar, ter paciência, lembrar que, uma coisa importante, não somos nós que tomamos a decisão pela pessoa. Né? Que aqui tem uma pergunta, se o pecador for obstinado, você já conversou, já aconselhou e a pessoa quer continuar vivendo, vivendo a sua vida de pecado. Ela não quer abandonar o pecado. Buscar uma ajuda pastoral em caso de obstinação é uma demonstração de amor. Olha, essa situação, eu estou tentando te ajudar até aqui, eu estou vendo que não está surtindo efeito. Talvez a pessoa da família, então você aconselha, ela recebe isso mais como acusação do que como conselho, ela recebe isso mais como intrometimento do que como conselho. Olha, eu acho que no seu caso, então eu deveria conversar com o pastor, porque eu estou vendo que eu já não estou mais conseguindo te ajudar. Vamos conversar com o pastor, e aí você segue com um dos pastores esse aconselhamento, ou com uma outra irmã, porque já é um caso que eu não posso tomar a decisão de mudança pela pessoa. Os irmãos não podem tomar essa decisão de mudar, de sair do pecado pela pessoa. E isso, irmãos, num ponto é bom, porque isso tira de mim, tira de você um peso dessa responsabilidade. Às vezes, quando estamos em situação de aconselhamento, a gente quer tanto que a pessoa saia daquela situação, que se ela não sai, a gente fica se sentindo mal. Eu não consegui ajudar, não consegui ajudar. Não, não é que você não conseguiu ajudar, ela não quis sair daquele pecado. A decisão é da pessoa. Cabe a nós, como conselheiros, apenas trazer conselhos bíblicos, conselhos cristãos, lembrando que quem opera a transformação é o mesmo Espírito que operou em nós, é o Espírito Santo de Deus. É ele que convence o homem e a mulher do pecado, não somos nós. E a decisão cabe à pessoa.
Se chegou um caso, um ponto de pecado de obstinação, você já aconselhou, você já ajudou, já acompanhou por determinado tempo e não viu solução, chegou a hora de passar por uma ajuda pastoral. E se mesmo a ajuda pastoral não tiver solução, é uma decisão da pessoa. Se a pessoa ela é uma pessoa de salvação, Deus vai levantar alguém que vai ajudar essa pessoa. Mas não cabe a mim e a você a responsabilidade de tomar a decisão pela pessoa. Então, ponha isso na cabeça de vocês, tenha isso em mente, que nós não tomamos a decisão pela pessoa. Vai ter pessoas que nós vamos acompanhar, que nós iremos aconselhar, e nós iremos ver o fruto, a pessoa saindo da situação. Mas vai ter pessoas também que nós não vamos conseguir. E isso não é culpa nossa. Porque às vezes a pessoa está numa obstinação pelo pecado. E a decisão cabe a ela. Então, temos que ter isso em mente para não entrarmos em frustração. Tá? Lembre-se, reflita. Nós vamos refletir aqui, lembrar que não há nada de novo. O propósito é lembrar e extrair aplicações do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nisto, porém, o próprio poder de Deus é exibido ainda mais e a igreja recebe força e unidade. Então, não há nada de novo aqui. É simplesmente o Evangelho sendo vivido como Evangelho. Deus usa pessoas comuns, eu tenho que lembrar e refletir isso. Nós somos pessoas comuns e Deus nos usa. Deus usa pessoas comuns para abençoar o próximo, como usa pessoas comuns para nos abençoar. Tudo é através de Deus. O poder é de Jesus através da sua palavra. Viver o cuidado nosso de cada dia, que eu vou deixar para os irmãos acompanhar mais. Eu quero passar aqui para esse último slide aqui. 8 princípios que nós discutimos e aprendemos nos últimos 3 aulas. Com toda humildade, aproxime-se das pessoas, conheça o coração, conheça as influências decisivas, seja pessoal e ore, converse sobre o sofrimento, converse sobre o pecado, lembre-se e reflita que tudo isso é evangelho. Amém, meus queridos? Nós passamos um pouco da aula, do horário. Eu peço perdão para vocês por isso. Quero agradecer vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação da aula. E nós vamos tirar aquela foto